capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1, está escrito assim: no princípio, criou Deus os, plural, céus, plural, e a terra, singular. Ou seja, os céus teve um Criador. Os céus. Sobre os céus nós vamos estudar lá na frente, né? Que é sabido que existe 3 céus. Deus criou 3 céus. E lá na frente estaremos estudando sobre esses 3 céus. Quando estivermos falando sobre escatologia, quando entrarmos no Apocalipse, eu acredito que daqui a umas 4 aulas nós estaremos entrando para falarmos sobre os céus que Deus criara. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, no início de tudo, criou Deus. Deus é o Criador. O que é que Deus criou? Os céus. E é sabido, vamos estudar lá na frente, que Deus criou 3 céus. E a singular terra criou 3 céus e uma única terra. Bom, é sabido que as árvores que existem, os répteis que existem, as bestas, feras que existem, as aves que existem, foram criadas por Deus. Gênesis capítulo 1 e o capítulo 2 são os 2 capítulos da criação. Fora Deus quem criou os céus e a terra e tudo que nela, terra, existe. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. E havia sobre a face do abismo trevas. E o Espírito, com E maiúsculo, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Ou seja, Deus fez o globo terráqueo, Deus fez o globo terra, Deus fez os mares e Deus fez os céus. Segundo as Escrituras, 3 céus foram formados. E lá na frente, quando estivermos adentrando pelo Apocalipse, estaremos estudando sobre os céus. Deus faz a terra e dá ordem para que haja os luminares. Ele só proferia e aparecia. Deus só dizia e aparecia. Aí quem não conhece nada de Bíblia vai dizer, era um toque de mágica. Entenda como quiser. Mas a Bíblia nos ensina que foi assim. Assim como milagre. Milagre não é mágica. Mágica é ilusão. Mágica não existe. Milagre sim. Gênesis capítulo 1, versículo de número 14.
E disse Deus, e falou Deus. Vamos ver o que Deus falou. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Haja luminares na expansão dos céus. Disse Deus, haja luminares na expansão dos céus. Apareça. E apareceu. Não é toque de mágica. É que há poder nas palavras do Criador. O Criador dizia, eu quero que apareça. E aparecia. A Bíblia é muito clara, o homem natural não vai entender nunca as coisas espirituais. Quando a Bíblia diz que o homem natural não entende nunca as coisas espirituais, é que isso aqui não busca lógica. Lógica é aquilo tangível, é aquilo palpável. Está escrito, importa que aqueles que se aproximam de Deus, isso nós vamos estudar lá na frente, quando estivermos estudando a matéria que leva-nos a conhecer a salvação, que é soteriologia. Está escrito que aqueles que se aproximam de Deus, creia, ou creiam. Ou seja, quando diz creiam, está dizendo tem que ter fé. E fé é aquilo que não tem como se explicar. A fé é o firme fundamento das coisas que não são vistas, mas que há uma crença. Então, se buscar lógica, esquece. Porque milagre não se explica. Aqui está um milagre. Deus fazendo o mundo, e quando ele fez o mundo, ele disse, eu estou dizendo que é para aparecer luminares, as estrelas, os átomos, a lua, o sol, as constelações. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis 1,14, e disse Deus, ou seja, e falou Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles digo, os luminares, para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Aí depois vem os cientistas e deixam bem claro que de fato o tempo é guiado pelos luminares, pelo sol, pela lua, pelos átomos, pelas estrelas. Hoje é sabido que o dia é contado pela volta que a lua dá num globo terráqueo. É sabido que o ano são contados pelos dias do círculo que a lua faz no globo terráqueo, do jeito que Deus falou em Gênesis capítulo 1, versículo 14. Gênesis capítulo 1, versículo 15. Deus continua dizendo, e Deus diz, e sejam para luminares na expansão dos céus, para alumiar a terra. E assim foi. Ou seja, e aconteceu conforme Deus prometeu. Já no capítulo 1
versículo 24, olha o que Deus faz. E disse Deus, produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras, conforme a sua espécie. E assim foi. Era Deus falando e aparecendo. Aí uns desavisados dizem, era mágica? Não confunda milagre com mágica. Mágica é ilusão, coisas que não existem. Deus dizia, apareça, produza, e acontecia. Por que o senhor está dizendo isso? Porque estamos estudando a história como Deus fez o mundo. Agora, olha o que Deus disse. Depois que ele fez réptil, depois que ele fez os peixes, depois que ele fez as aves dos céus, olha o que Deus disse. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Olha o que Deus disse. E disse Deus, façamos plural, e não eu vou fazer. Ele disse, façamos, plural quer dizer mais de uma pessoa. Deus disse, façamos, Gênesis 1, 26. O homem, a nossa, plural de novo, imagem, vírgula, conforme a nossa semelhança, ponto e vírgula. Deus, na hora de fazer o homem, ele disse, façamos o homem. E quem já estudou as outras matérias, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, sabe que lá nos céus não existe 3 deuses, existe só um Deus. E esse único Deus é trino. Esse único Deus é trino. Ele, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não acreditamos em 3 deuses. Por isso, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na hora de fazer o homem, Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine, Gênesis capítulo 1, versículo 26, e domine, a primeira coisa que Deus disse, estamos fazendo o homem, primeira coisa, olha que coisa linda, e a maioria de nós não percebemos, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, essa história que o homem veio do macaco, essa história que o homem veio de uma explosão, essa história que a idade da pedra, a evolução, tudo bacatela. Não vou discutir, porque o cientista falou, você fica entre a ciência ou entre a Bíblia. A palavra dita no céu, escrita na terra, temida e respeitada no inferno. E o que é que a ciência diz? Eu não entro em discussão. Não entro em discussão, eu fico com as escrituras. E as escrituras já está clara. O homem foi Deus quem criara e acabou. Nós não estamos estudando a evolução, estamos estudando a história como Deus fez o mundo e a antropologia, ciência que estuda a ciência do ser humano. E onde é que Deus fez o homem? Aqui, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, reunidos, façamos o homem. Como eles, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não se separa nunca, fez o homem triuno. Não confunda a palavra trino com triuno. Deus jamais admite que o homem diga, eu sou trino. Não, o homem é triuno.
somente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O homem é triuno. O homem tem espírito, alma e corpo, semelhante ao Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O homem tem espírito, alma e corpo. O homem é triuno. E olha o que Deus disse. Primeira coisa que Deus disse. Vamos fazer? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Vamos. Com que objetivo? Olha que coisa linda. A maioria de nós não percebemos. Olha o que Deus disse. E domine. Domine. Deus fez o homem para dominar. Primeira coisa que Deus disse. O homem vai dominar. Deus fez o homem para dominar. Não é oprimir, é dominar. E Deus deu a sequência. Vai dominar sobre os peixes. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vai dominar sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu. Sobre o gado. E sobre toda a terra. Das nuvens para baixo. Deus fez o homem para dominar. Deus fez o homem dominador, gente. Está escrito. Quando digo homem, é o ser humano. O homem e a mulher. Deus fez para dominar. Quando nós estivermos estudando, lá na frente, a matéria da salvação, soteriologia, nós vamos voltar a falar sobre o homem dominar. Deus fez o homem dominador. Deus fez o homem para dominar. A força da gravidade, tudo que sobe e desce. É só uma questão de tempo. E o homem já domina a força da gravidade. O homem viaja. Para chegar ao Rio de Janeiro, eu vim de avião. O que quer dizer isso? O homem dominando a força da gravidade. Deus fez o homem para dominar. Ninguém pode andar sobre as águas. Olha, a gente viaja de navios. O homem colocou a mente para funcionar e domina. Faz meio de locomoção marítimo. Hoje a gente domina, viaja de carro. Olha a era da tecnologia aí, avançada. Olha você me assistindo de várias partes do mundo, se isso não é dominar. Então Deus fez o homem dominador. Indiferente do que dizem. Não vou discutir sobre teses, porque toda e qualquer tese cai por terra. Toda e qualquer tese cai por terra à luz das Escrituras. A Bíblia deixa claro que Deus nos criou. Deus nos fez. O homem é um ser tricotomista. Tricotomia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O homem é tricotomista. Tricotomia. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O homem tem espírito, alma e corpo. Só para destruir o que dizem que o homem veio do macaco. Pelo amor de Deus. É desfazer desta porção bíblica. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26. Gênesis capítulo 1, 26 está escrito que Deus nos fez. Mas a ciência diz que o homem veio do macaco. Gente, dá um Google aí que vocês vão ter uma prova tangível e palpável. Que a NASA fez uma pesquisa
com um pedaço de macaco, pedaço de macaco morto, pedaço de ser humano morto, cadáver, pedaço de um cadáver de macaco, pedaço de um cadáver de ser humano e uma porção de terra. Os 3 elementos levados para laboratório. Tome susto. Se assuste. Na porção de terra foi encontrado todos os elementos que havia no pedaço do cadáver de ser humano. E nenhum elemento encontrado na porção de terra foi encontrado no pedaço do cadáver do macaco. O que foi encontrado no ser humano e também na porção de terra? 72% de oxigênio, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 5% de nitrogênio. Gente, no ser humano tem açúcar, na terra também, fósforo, na terra também, iodo, na terra também. Ou seja, discutir com louco é se fazer de louco. Eu não perco tempo em discutir bobagem. A própria ciência deixa claro que na pesquisa, tudo que o ser humano tem, a terra também tem. E no macaco não foi encontrado nenhum elemento ostensivo na porção de terra. Isso coisa de laboratório. E é sabido que nós, segundo a Bíblia, somos tricotomistas. Temos espírito, alma e corpo. O nosso corpo, segundo a Bíblia, fora Deus quem nos fizera. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Alma. O que é a alma? A alma é a sede das emoções. Com a alma você sente tristeza. Com a alma você deseja. Com a alma você ama. Com a alma você aborrece. A alma é a sede das emoções. E nós temos almas, somos tricotomistas. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Nosso corpo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Nossa alma. Lucas, capítulo 2, versículo 35. Nosso espírito. Nosso corpo é a carcaça que armazena a alma e o espírito. O corpo está aqui, tangível, palpável, notório. A alma é a sede das emoções. E o nosso espírito? O espírito é a sede da adoração. O próprio Jesus disse, em João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse que o nosso espírito é a sede da adoração. Importa que os adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. Espírito é a sede da adoração. Mateus 26, 41. Espírito é a sede da adoração. 1 Coríntios capítulo 5, versículos 4 e 5. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 32. Senhores, está mais que claro, está mais que provado que nós viemos de Deus, somos tricotomistas, temos corpo, alma,
que é a sede dos sentimentos, alma, que é a sede das emoções, e espírito, a sede da adoração. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja, até segunda que vem, quando estaremos estudando a matéria do pecado, armatiologia, como o pecado entrou no mundo. Estamos vindo na sequência, que eu não tenho como falar já do pecado, sendo que o pecador ainda nem existia. E eu não teria como já falar do pecador, sendo que eu não falei ainda sobre o Criador. Então estamos vindo na sequência. Bibliologia, estudamos sobre Deus, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estudamos sobre os anjos, agora como Deus fez o mundo, como Deus fez o ser humano, e agora vamos estudar como o pecado entrou no mundo, porque o ser humano pecou. Daí para frente, vamos levando matéria por matéria. Deus abençoe, Deus guarde, vou salvar esta aula para que outras pessoas sejam agraciados. Esta foi a aula de número 6. Segunda que vem, aula de número 7. Deus abençoe, Deus guarde. Um beijo no coração.